Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Gustavo Valadares, do campus Passos do IFSU de Minas. Estou trabalhando com vocês aí nessa disciplina Noções de Economia, né? E resolvi gravar essa pequena videoaula para vocês aí, para que nós possamos fazer uma revisão de todos os conceitos que foram abordados aí nessa disciplina, né? Desde a primeira, segunda semana que nós tivemos os conceitos introdutórios, até a gente chegar no final da disciplina, onde a gente falou da- das empresas, dos empresários, das características de um empresário. Beleza? Então, eu estou disponibilizando isso para vocês, disponibilizo também os slides. Nós temos a nossa apostila, que foi o guia dessa disciplina. E logo abaixo aqui eu estou colocando um fórum de discussão, onde vocês podem tirar as eventuais dúvidas que tiverem. E aí, a qualquer momento, eu estou à disposição de vocês. Beleza? Bem, vamos lá. Para a gente começar a conhecer um pouquinho e falar um pouquinho mais do que é economia, hoje em dia o conceito de economia ele é muito extenso. As coisas que se falam sobre economia são muito extensos, mas a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia, na televisão, nos jornais, nas rádios, sempre várias situações sendo colocadas, como inflação, aumento de preço, crise econômica. Nós estamos vivendo agora a época do Covid, que tem mexido tanto em conceitos econômicos, crescimento, o que é recessão, o que é queda da economia, o que é emprego, desemprego, quais são os setores que crescem mais do que os outros, por que uns recebem mais, outros recebem menos, desigualdade social, desigualdade de renda, desigualdade de emprego. E a economia é um estudo ele analisa todos esses dados, todas essas situações, a fim de trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas. O intuito do estudo da ciência econômica é trazer para as pessoas uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade de vida produzindo bens, produzindo serviços que vão satisfazer as nossas necessidades, né? A economia, ela trata da forma com que a gente administra os recursos que estão disponíveis no, né, para a gente na sociedade, e como que a gente consegue distribuir isso de maneira igualitária na sociedade, atender a todas as pessoas, atender a todas as necessidades das pessoas, nas suas mais diferentes é, classes, nas suas mais diferentes nacionalidades, preferências, necessidades, etc. Se a gente for olhar lá na etimologia, se a gente for olhar na forma com que se escreve economia, a gente vai buscar a formação da palavra economia no grego oikos e no grego nomos. É a norma da casa, ou seja, é a forma com que nós administramos a nossa casa. É a forma com que nós administramos todos os nossos recursos para poder trazer uma melhoria de qualidade para a nossa sociedade, né? E aí existem algumas definições para a economia. As que a gente encontra na nossa apostila aí são essas. Economia é a ciência que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem utilizar os recursos que são escassos, nós vamos falar disso ainda nessa aula. Como que a gente utiliza esses recursos na produção de bens e serviços, de modo que a gente possa distribuir esses recursos entre as pessoas e os grupos da sociedade, com a finalidade de satisfazer as nossas necessidades. Ou seja, de que maneira que a gente consegue aproveitar melhor os nossos recursos para satisfazer as necessidades humanas. Outra definição vai dizer que economia é a ciência que estuda as nossas relações econômicas, avaliáveis em moedas, tendo por fim um consumo. Ou seja, tudo isso que a gente produz, que está na primeira definição, todos esses bens, esses serviços que a gente distribui para satisfazer as necessidades, pela economia, a gente consegue avaliar isso por meio de moedas, para que essa moeda seja uma forma de monetizar ou de quantificar ou de qualificar as nossas trocas, né?
para que no fim a gente possa consumir esses bens ou serviços e ter uma qualidade de vida melhor, né? Uma outra definição que a gente tem aí é que economia é um sistema particular de organização de produção, distribuição e consumo dos nossos bens e serviços, para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida e um melhor bem-estar. E a gente fala aí, gente, que a economia estuda os recursos que são escassos. Mas o que quer dizer isso? O que quer dizer escassez, né? Nós temos necessidades que são ilimitadas. Se eu pudesse, eu teria todos os tipos de bens e serviços que estão disponíveis. Mas os nossos recursos, eles são escassos, eles são limitados. Não existe uma quantidade de ouro disponível, por exemplo, para que nós possamos fazer tudo de ouro no mundo. São poucas as unidades, são poucos os quilos, são limitados a quantidade de ouro que é disponível na natureza, né? Isso quer dizer, o ouro um dia acaba, madeira um dia acaba, o nosso dinheiro também acaba, ou seja, os nossos recursos eles são escassos, eles são limitados. E aí a gente vai atender as nossas necessidades, tá? Por meio de bens ou de serviços. E esses bens ou serviços, eles são produzidos. Eles são produzidos pelas empresas. As empresas, elas combinam o trabalho que é ofertado pelas famílias, e aí leia-se família como uma pessoa individual ou um grupo de pessoas, tá? São as pessoas civis, as pessoas físicas, tá? Essas pessoas ofertam para as empresas o trabalho, e essas empresas também possuem o capital, o dinheiro, o recurso que vai propiciar que a gente tenha a retirada dos recursos da natureza e possa, conjuntamente com o trabalho das pessoas, produzir isso de maneira organizada e desenvolver bens ou desenvolver serviços para as pessoas, ok? Essas nossas necessidades são as coisas que a gente tem necessidade de adquirir. A nossa televisão, a nossa geladeira, os nossos bens, os nossos eletrodomésticos, os computadores, os smartphones, a nossa água, a nossa alimentação, o nosso vestuário, enfim. Todos esses são bens que satisfazem essas nossas necessidades, né? E aí, da mesma forma que a gente também tem as nossas necessidades, a sociedade também tem as necessidades dela, né? A sociedade tem uma necessidade, por exemplo, de segurança pública. A sociedade tem a necessidade de se organizar por meio de cidades, por meio de vias públicas para que a gente possa transportar, enfim. E as empresas precisam observar essas necessidades para tomar aquelas decisões. O que eu vou produzir, para quem, qual a quantidade, quando que eu vou produzir, o que é prioridade, o que não é prioridade para se produzir nesse propósito. Nós temos aí, então, como necessidades primárias, ou seja, aquelas necessidades que são primordiais ou prioritárias, aquelas necessidades de alimentação, de vestuário, de moradia, de transporte, ou seja, aquilo que nos é necessário para a subsistência, aquilo que nos é necessário para viver, tá? E temos algumas necessidades que são chamadas necessidades secundárias. São coisas que nós eventualmente podemos ficar sem, tá? Num momento em que eu deva priorizar entre uma necessidade e a outra, as necessidades que eu priorizo são as necessidades primárias, né? E as necessidades secundárias são aquelas que podem ficar para um segundo momento, como, por exemplo, a compra de um livro, a compra de um CD de música, a compra de um instrumento musical, a compra de um equipamento de entretenimento, são coisas que são secundárias, tá? E eu tenho ainda as necessidades que são chamadas necessidades coletivas. São aquelas necessidades que nós temos para satisfazer necessidades comuns
entre toda a sociedade. Nós utilizamos para poder intermediar a troca de trabalho, de bens, de serviços, de fatores de produção, uma coisa denominada moeda, ok? A moeda é aquilo que vai nos quantificar ou qualificar o nosso trabalho, o nosso bem, o nosso serviço. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre moeda nessa nossa aula também. Aí, a moeda, ela pode ser um instrumento ou um meio de trocas, tá? Ela pode ser utilizada para comparar bens. Eu vou comparar um bem que vale determinado X de moeda com outro bem que vale determinado X, Y de moeda. E eu posso utilizar a moeda como uma forma de também guardar um valor que eu tenha. Então, eu trabalhei esse mês, eu ganhei R$ 200. Esses R$ 200 eu posso guardar ele por meio de uma moeda, de uma expressão, de uma nota, de uma moeda metálica, enfim, em que eu vou, de posse dela, guardar para que eu possa eventualmente consumir e satisfazer uma necessidade futura minha. Essa moeda, ela pode ser expressada de algumas maneiras, de algumas formas. Existem alguns tipos de moeda. A moeda metálica, que é a conhecida moedinha mesmo nossa, o papel moeda, que são as notas, e a moeda escritural. A moeda escritural é aquele dinheiro que você pode deixar em um depósito bancário, é aquele dinheiro que você pode deixar por meio de um cartão de crédito, que vão representar de outras maneiras a expressão monetária também. Essa moeda ela é ofertada tanto pelas autoridades monetárias, é o nosso Banco Central, a nossa Casa da Moeda, o nosso Tesouro Nacional, o governo, que emite o dinheiro em forma de nota ou em forma de moedas, e ela também pode ser ofertada pelos nossos bancos comerciais. São os bancos tradicionais, sejam eles os bancos públicos ou os bancos privados, ok? Essa oferta de moeda também é chamada de meios de pagamento, né? Esses meios de pagamento, ou seja, eu vou pagar em cartão, cheque, eu vou pagar pela pulseirinha ou por uma transferência, todas essas são moedas, são formas ou meios de pagamento ou meios de se transferir valor, transferir dinheiro, né? E essa moeda, em determinado período, ela tem mais valor ou menos valor. R$ 100 hoje não vale a mesma coisa que R$ 100 daqui a um ano, porque os preços eles sofrem alterações. Eles sofrem alterações por processos inflacionários ou deflacionários, que nós chamamos, que é o aumento ou a diminuição da quantidade de moeda que está disponível. E aí, para que o nosso dinheiro não perca valor, se eu tenho hoje esses R$ 100, mas eu só quero consumir algum bem ou algum serviço daqui a algum período, eu posso aplicar esse dinheiro em alguma instituição financeira, de maneira que esse dinheiro, que essa moeda, ela possa me render juros que sejam maiores, teoricamente, do que o que a gente vai ter de alteração inflacionária. E aí, lá na frente, esse dinheiro ele vai ter um valor superior para mim. E é por isso que a gente chama de monetização, ou seja, a valorização do meu dinheiro, ou desmonetização do nosso dinheiro. Para quem é de uma idade mais avançada, vai lembrar da época do lançamento do Plano Real, que com R$ 1 eu conseguia ir na padaria e voltar com 10 pãezinhos para casa. Hoje em dia, eu com R$ 1 eu consigo comprar no máximo 1 ou 2 pãezinhos. O que quer dizer isso para mim? Quer dizer que a nossa moeda ela desmonetizou, ela perdeu o valor de compra dela ao longo desse período.
Bom, gente, e a gente pode falar que a gente cria moeda quando a gente aumenta o volume de moeda no mercado, disponível no mercado. E a gente destrói a moeda quando a gente tira ela de circulação do mercado. E aí a nossa apostila deu alguns exemplos. Quando eu aumento, por exemplo, os empréstimos de um banco, de um setor privado, eu estou ofertando ou colocando novo dinheiro na economia por meio desses empréstimos. Então eu estou criando moeda e eu coloquei aqui para vocês como CM, quer dizer, criando moeda. Quando eu saco um dinheiro ou um cheque no banco, eu estou neutro. Por quê? Porque o meu dinheiro já estava guardado no banco, eu simplesmente tirei ele de um lugar e coloquei em outro, ok? E quando eu estou resgatando, ou seja, pagando um empréstimo, eu estou destruindo moeda. Eu estou tirando um dinheiro que estava em circulação no mercado e eu estou colocando de volta no banco de uma forma que ele não vai mais existir. Eu estou quitando, liquidando aquele empréstimo que foi feito. Ok? Essas atividades de troca de dinheiro, de criação de moeda, de destruição de moeda, de circulação de moeda, ela é função do Banco Central. O Banco Central é o órgão do nosso governo que regulamenta e fiscaliza todas essas atividades financeiras no nosso país. O Banco Central também é o chamado Banco dos Bancos, ou seja, é ele que negocia, é ele que empresta dinheiro para os outros bancos, é ele que é o banco que é utilizado pelo governo para transferir dinheiro do governo para a população e vice-versa para receber também. E é ele também que fiscaliza as instituições financeiras das mais diversas no país. Bem, gente, esse valor ele pode ser relativo. Ele vai ser relativo de acordo com a sua quantidade, com a sua qualidade. É o que a gente vai chamar de valor relativo quantitativo e valor relativo qualitativo. Ele pode ser relativizado por um valor equivalente, ou seja, o que vale o meu carro vale mais ou menos duas, três bicicletas. Ou um valor de um carro é o valor de duas motos. É o valor equivalente, tá? É o valor determinativo, é aquele que se determina, a empresa que oferta o produto, ela determina esse produto, esse novo celular da Apple, ele vai valer 2.000, 3.000 reais. Ele tem esse valor chamado valor relativo dependencial, que é o que vale 1.000 reais para mim é diferente do que vale 1.000 reais para o Bill Gates. O Bill Gates tem 1.000 reais aí, né, demais da conta, e eu tenho pouquinho. Então, os 1.000 reais do Bill Gates vão fazer menos falta no patrimônio dele do que faria 1.000 reais no meu patrimônio. O valor de uso, eu tenho, por exemplo, um violão, eu sou músico, e eu utilizo muito o meu violão. Então, o valor que eu pago num violão para mim vale muito pela utilidade que eu tenho do que o valor que uma pessoa daria num violão se ela não tocasse violão e não gostaria de aprender ou não gostasse de aprender a tocar um instrumento. E também o valor ele é relativo de acordo com a troca. Eu teria a possibilidade facilmente de trocar o meu automóvel em duas motos, ou de trocar o meu automóvel em outro automóvel. Então, são as formas que a gente tem de valor relativo. E algumas teorias elas apresentam para a gente essas relativizações do valor. Primeiro é o valor raridade. Quanto mais raro for um bem, maior vai ser o seu valor. Então, por exemplo, quanto mais raro é um disco de vinil dos Beatles, maior é o valor que ele tem no mercado. Ou uma obra de arte, ou uma camisa que foi utilizada por um jogador famoso, enfim. Ou o valor trabalho, que é aquele valor que relativiza a quantidade de trabalho
para fazer. Então, por exemplo, os produtos que são produtos artesanais ou manual, a tendência desses produtos é que eles sejam produtos mais caros, ou que tenham um maior valor agregado. Por quê? Porque são produtos que demandam mais tempo e um trabalho humano dedicado exclusivamente para aquilo. E eu tenho também a questão do valor utilidade. Aquele valor, aquele produto, ele vale pela utilidade ou pela satisfação que ele me propicia. Um violão, ele me vale muito, porque eu toco violão e o violão representa muito no meu dia a dia. Já o violão, para uma pessoa que não toca e não tem vontade de aprender a tocar um instrumento, ele já não tem tanto valor, porque ele não tem assim tanta utilidade. Esses valores eles são expressos em unidades monetárias. Essas unidades monetárias ou esse preço, ele vai ser determinado legalmente, por exemplo, quando o governo estabelece um preço, como o preço da energia elétrica, o preço da água e de outros bens que são prestados pelo poder público. Ele pode ser um preço que é expressado por monopólio, quando eu tenho uma empresa somente que determina esse mercado. Essa empresa ela vai determinar esse preço. Eu tenho o preço convencional, que é a ideia que é o preço de equilíbrio, é um preço que satisfaça tanto a pessoa que produz, quanto a pessoa que consome, quanto o governo, enfim. Eu tenho o preço de concorrência, que é quando eu tenho uma disputa entre concorrentes por um produto, por um bem ou por um serviço para vender, e aí quem vai determinar o preço de um serviço é a concorrência. E eu tenho o preço efetivamente de venda, que é o valor que é o valor que está sendo comercializado no momento no mercado. Esses preços eles variam tanto que a economia chama isso de dinamismo de preços e ela classifica esse dinamismo em inflação e deflação. A inflação é quando eu tenho um aumento dos preços. Quando o produto ele tem um aumento relativo do preço dele no mercado, a gente chama isso de inflação. É o que aconteceu, por exemplo, com o álcool gel agora nos últimos tempos. E quando eu tenho uma queda no preço, eu chamo isso de deflação, que é, por exemplo, o que aconteceu agora com o preço da gasolina, do combustível, o preço caiu. Esses preços eles são determinados pelo que a gente chama de lei de oferta e procura. Como que funciona a lei de oferta e procura, Gustavo? Bom, quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada de produto por meio das empresas e menor a procura das pessoas por esse bem. E quanto menor o preço do produto, menor é a quantidade ofertada, mas maior é a procura das pessoas por esse produto, porque teoricamente esse produto tem mais valor quando ele está mais barato. Então, por meio da lei de oferta e procura, a quantidade ofertada pelas empresas e a quantidade procurada pelas pessoas, ela vai se equilibrar. E a ideia é que a gente encontre aí um ponto de equilíbrio, que é o preço de venda ou o preço praticado no mercado. Essa concorrência no mercado, essa disputa, ela tem algumas formas. O ideal ou o idealizado é que a gente tenha uma concorrência chamada de pura ou perfeita, em que a gente tenha vários concorrentes com produtos semelhantes, que esse mercado seja fácil de ingresso, seja transparente e que as empresas possam concorrer entre si de maneira sadia, ok? Mas isso é meio utópico aqui no país que a gente vive. A gente encontra muito no Brasil a questão do monopólio. Monopólio é quando eu tenho somente uma empresa que domina sozinha esse mercado. Para que entrem outras empresas, acontece de uma maneira muito mais difícil. Existem barreiras, por exemplo, econômicas, barreiras legais, que impedem as empresas de abrirem novas unidades, de entrarem nesse mercado. As barreiras podem ser feitas por meio de patentes, por elevado volume de capital, como eu disse para vocês, barreiras econômicas, né? Ou pelo controle de matérias-primas. A gente tem, por exemplo, a Petrobras no Brasil. A Petrobras é um monopólio estatal
em que o governo determina que só a Petrobras pode explorar petróleo no Brasil. Eu tenho ainda o oligopólio, que é quando eu tenho um pequeno número de empresas que dominam o mercado e que têm dificuldades para entrar novos concorrentes e elas exercem como se fosse um monopólio, mas com um grupo menor de empresas. Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil a questão das operadoras de telefonia. São poucas empresas que dominam o mercado e é um mercado muito difícil de ter novos entrantes. Eu tenho ainda um meio termo entre o oligopólio e a concorrência perfeita, que é o que a gente chama de concorrência monopolista. É um intermediário. São poucas empresas que concorrem entre si, mas elas têm um certo nível de rivalidade. Por exemplo, a gente tem as grandes redes de supermercado no Brasil. Elas dominam o mercado, mas elas concorrem entre si em uma disputa, uma rivalidade que faz com que elas tenham uma briga de acirramento de preços aí. Eu tenho as empresas de diversas formas. Eu tenho empresas que são privadas, públicas e mistas. Empresa privada, empresa de capital de pessoas físicas. Eu tenho empresas públicas que são aquelas empresas que são dominadas ou geridas pelo governo. E eu tenho empresas que são empresas mistas. Elas têm como, por exemplo, o Banco do Brasil, capital do governo e capital de pessoas físicas que aplicam ali. Eu tenho empresas que são individuais, somente de um empresário. Eu tenho empresas que são coletivas, ou seja, formadas por sócios. Eu tenho empresas que são cooperativas, que são de cooperados. Esses empresários, esses sócios, eles devem ter algumas qualidades. As qualidades básicas de um empresário é que ele tenha uma visão estratégica, que ele observe o mercado de maneira inteligente, que ele saiba encarar os riscos que são apresentados para ele no dia a dia, que ele sempre inove, que ele sempre busque fazer coisas novas, diferentes, que ele tenha sensibilidade para observar as oportunidades, que ele também saiba encarar as adversidades que eventualmente acontecerem, né? E entender que ele tem uma posição importante na sociedade e na empresa dele. O empresário ele deve entender que dentro da empresa ele deve cuidar dos colaboradores, ele deve cuidar das pessoas, ele deve cuidar dos clientes, dos fornecedores, entender o funcionamento da empresa, prezar pela harmonia das pessoas, para que se possa produzir bens e serviços de maior qualidade e que a gente possa cumprir aí o nosso papel efetivo na sociedade. Bem, gente, eu estou colocando aqui para vocês um fórum de dúvidas, onde vocês podem eventualmente tirar as dúvidas que surgirem. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês, agradeço a oportunidade dessa disciplina, espero encontrá-los muito em breve em outras disciplinas, em outros cursos do IF Sul de Minas. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.